E lá vamos nós de novo, né? Agora o CNM explicou aí o lance do pênalti. Dessa vez um erro ou não um erro, vamos ver o que ele falou aí. A favor do Palmeiras, né? Que seria pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. E expulsão talvez, né? Porque ele já tinha amarelo, né? Daí dependeria obviamente da interpretação do árbitro. Mas vamos ver aí o que ele falou, né? A análise dele a gente sempre traz de qualquer jeito. Então vamos de novo aí, bora. Analisar, escutando o áudio tanto do VAR quanto dos árbitros de campo, e aí tanto eu quanto o Péricles vamos analisar a ação e explicar detalhes sobre ela, tá bom? Então vamos lá? Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar, vai jogar! Vai Esperou jogar! o contrato e caiu, tá? Vai jogar! Guarda, checando. É Canto lá, canto lá! Canto, Não, deixa eu não, tem ver, contato, momento. não tem que ter Isso, diferença, contrato tem que mínimo, contrato Pode ir. mínimo e ele Deixa eu se ver se é joga. um contato Pode tirar no lateralizado e se tem impacto. Contato Vamos- mínimo. Não, retarda, vamos Everton, ver não. CM. Você retarda o movimento. Não, Deixa eu ver a não corrida impacta do o atacante suficiente. agora. Aguarde, Tava Ramon, na próxima aguarde. Qual que é o seu conceito, Ramon? Pra mim não tem impacto nas costas dele, ok? Tem o contato e não tem impacto pra derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. Velocidade normal, por favor. O impacto é mínimo. É meio ombro, meio lateralizado o contato, ele vem... Ele sente o contato, ele cai. Ok, tudo checado, pode seguir, Ramon, é o que você viu no campo, ok? Ok, obrigado, Contato Tosca. mínimo. Aqui a gente já começa a construir, né, identificar alguns fatores importantes. O primeiro, o posicionamento do árbitro, né? A gente vê o árbitro bem posicionado para essa ação. Nós vemos que ele toma uma postura de estar próximo da entrada da área, né? E ele verbaliza a ação como sendo uma ação de um contato mínimo. Ele usa até essa expressão: existe um contato mínimo em que o jogador atacante valoriza a jogada. Tá? Realmente o que a gente precisa estabelecer aqui é o ponto de contato. Vou até pedir para o Juliano pôr no detalhe do replay, Juliano, para a gente já ir direto ver o ponto de contato, né? Que é muito importante esse detalhe. É o ponto de contato entre o defensor e o atacante. Tá? Se puder voltar um pouquinho, Juliano, antes desse ponto de contato, a gente percebe como eles se aproximam da jogada. A partir desse momento, nós reparamos o que é aqui? Que a bola está em disputa, mas que o jogador atacante ele tem uma vantagem pela distância e que o defensor está pela parte de trás da jogada, né? Então, o atacante, nós vemos que ele tenta proteger a bola colocando o corpo na frente, né? Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato, o defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro, né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, né, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu a jogada e interpretou, né? Isso tem um peso muito grande para a decisão final, né? Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente dividida essa jogada. Absolutamente dividida. Tá? Então, assim, isso demonstra o grau de dificuldade que ela é. O grau de interpretação. O grau de interpretação que ela traz, né? Na nossa visão, de uma maneira geral, esse contato pelas costas, por ter sido nas costas, nós vemos sim um potencial de infração para essa jogada. Nós vemos um potencial. Mas aí entra, né, Pérez, a questão do VAR. Isso. E eu quero saber de você aí, você está aqui para isso, né? Eu quero que você explique, então, essa questão. Por que o VAR não entrou? Por que ele, quando ele deve entrar, né? Por que essa sensação de que, eventualmente,
uma jogada como essa, como ela está dividida, como ela é interpretativa, por que o VAR não entra numa jogada interpretativa, por exemplo, né? A base da linha de intervenção e da interpretação é exatamente essa. O fato de ser uma jogada dividida mostra para gente que ela é uma jogada interpretativa. É uma jogada onde eu tenho uma narrativa muito forte de um árbitro de campo que viu nos detalhes, e ele narra nos detalhes que há um atraso da passada, que há um contato mínimo, e ao sentir o contato ele se joga. O VAR, num primeiro momento, analisa a jogada. Ele até pergunta, né, qual é a sua análise. Qual né? é a sua análise? Ele pergunta para o árbitro de campo qual foi a sua análise da jogada. Depois de fazer a primeira avaliação, ele quer corroborar com o árbitro o que ele viu, para saber se aí, comparando a narrativa do árbitro com a imagem, ele tem elementos suficientes para sustentar essa decisão do árbitro como uma decisão interpretativa e não, para esse caso, fazer uma intervenção e chamar o árbitro para interpretar algo que ele já viu. Porque seria como dizer, vem ver de novo o que você já viu, se eu tenho esses elementos. E aí a gente tem o risco de o árbitro chegar na área de revisão e manter a decisão dele, porque é exatamente o que ele narrou. O que a gente não quer, na verdade, e o que o protocolo VAR estabelece, é que precisa-se de um erro claro para que haja uma revisão VAR. São erros claros que são para revisão VAR. Né? E um ponto importante também, Péricles, é que não é só corroborar com a decisão do campo. O árbitro de vídeo também é um árbitro que interpreta a jogada. E nesse caso? E nesse caso, o árbitro de vídeo também entendeu que esse contato não era um contato suficiente para poder se transformar numa revisão. Perfeito. Né? Exatamente isso. Ao final da narrativa do árbitro e da interpretação dele, VAR, ele chega à conclusão que esse é um lance que tem que se entender a marcação do campo e ficar com a marcação do campo como ela foi interpretada no campo de jogo. Então, tem algumas questões aí, né, pra gente levantar. Primeiro que o Sené me disse que ficaram divididos, né, entre 11 ali e tudo mais. Ficaram divididos. Cara, eu ainda mantenho a minha opinião que eu dei já depois do jogo, não. Depois que eu fui ver o lance, né? Que depois do jogo eu nem tinha reparado. Pra mim foi pênalti, tá? Se fosse com o Palmeiras, se é o Dudu e o Fabrício Bruno chega assim. Aliás, o Fabrício Bruno deveria ter sido expulso. Mas enfim, isso é outra conversa. Mas eu reclamaria de pênalti, porque eu acho que esse contato, independente se o atacante atrasa a passada, ele faz isso porque ele sabe que o cara vai chegar. Isso é malandragem do futebol, isso é normal. Então pra mim foi pênalti, mas como o Sené me disse, interpretaram diferente ali, né? E tem essa questão da interpretação, né? Alguns erros aí a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, não era interpretação, era fato, né? Então, é um lance interpretativo que acaba abrindo a margem para isso, né? Porque o juiz já teve a interpretação dele no campo e aí tem a interpretação do VAR. Eu mantenho a minha opinião sobre ser o lance sobre ter sido pênalti, mas, né, como eu disse, como a gente pode também relevar, é porque é um lance interpretativo, né? Igual o Palmeiras que teve problema com impedimento, com qualidade de imagem, com aquela da bola na linha, a qualidade de imagem estava péssima também, né? São erros diferentes, né? E esse, ao meu ver, foi um erro de interpretação. Mas, né, como o Sené me disse, ficou dividido. Então, talvez você está assistindo esse vídeo e você acha que não foi pênalti também. Então, deixa seu comentário aí, fala aí o que você pensa. Eu quero saber, né? Até pra gente ir debatendo aí, beleza? Ó, tamo junto, se inscreve no canal aí, é nóis.